Olá, pessoal. É com muita alegria que estamos de volta para produzirmos mais um episódio dos Imortais, Cartas do Invisível. Sejam bem-vindos ao canal Gênesis, espaço de convivência, de produção de conhecimento, oferta de dados, informações, que você, como todos que aqui adentrarem, possamos juntos estabelecer uma sintonia no bem. Hoje, o nosso episódio marca profundamente os nossos corações. Suicídio, carta deixada por um. Nós vamos, como sempre fazemos, abrir o nosso trabalho com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, o Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Pois bem, nós vamos trazer uma publicação feita pelo nosso codificador Allan Kardec na Revista Espírita de 1861. Esperamos que esse episódio de hoje possa trazer para você elementos que favoreçam o entendimento ainda mais profundo sobre o assunto que tem trazido tantas dificuldades nos tempos atuais como outrora. Mas agora, espaço, tempo de nossas responsabilidades, o convite é para que nós possamos usar as ferramentas que o Espiritismo nos oferece, de sorte que possamos cuidar das nossas atividades, das nossas relações, bem como também oferecer as nossas mãos para aqueles que passam por provas no caminho. Então vamos lá. Revista Espírita, repetindo, 1861, uma publicação acerca de um periódico de 2 de março de 1861, que relatou o seguinte: Kardec deu o título Palestras Familiares de Além Túmulo, Alfred Leroy, suicida. Num terreno baldio, no ângulo do caminho, dito da arcada que conduz de Conflans a Sheraton, operários em trabalho, ontem pela manhã, encontraram enforcado num pinheiro muito alto um indivíduo que se suicidara. Avisado o comissário de polícia, acompanhado por doutor, o comissário e este procederam os exames. Diz o Detroit que o suicida era um homem de uns 50 anos, de fisionomia distinta, vestida docemente. De uns bolsos retiraram um bilhete a lápis, assim redigido: 11:03 da noite. Subo ao suplício. Deus me perdoará os meus erros. O bolso continha ainda uma carta sem endereço e sem assinatura, cujo conteúdo é o seguinte: sim, lutei até o último extremo. Promessas, garantias, eu podia chegar. Tinha tudo a crer, tudo a esperar. Uma falta de palavra me mata. Não posso mais lutar. Abandono essa existência desde algum tempo tão dolorosa, cheio de força e de energia. Sou obrigado a recorrer ao suicídio. Tomo Deus por testemunha
eu tinha o maior desejo de me desobrigar para com os que me haviam ajudado no infortúnio. A fatalidade por aqueles que representei. Sofro a minha sorte. Morro sem fel, confesso, mas, por mais que digam, a calúnia não impedirá que nos últimos momentos eu não tenha por mim nobres simpatias. Insultar o homem que se reduziu à última das resoluções seria infâmia. É bastante tê-lo reduzido a isto. A vergonha não será toda minha. O egoísmo ter-me-á morto. Conforme outros papéis, o suicida era um senhor Alfred Leroy, de 50 anos. A profissão e o domicílio são desconhecidos. E após as formalidades de praxe, o corpo, que ninguém reclamou, foi para o necrotério. Aí, o que aconteceu, queridos amigos? Na Sociedade Espírita de Paris, o mesmo foi evocado, com autorização do alto, liderados a equipe por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande educador Allan Kardec. A evocação. Não venho como supliciado. Estou salvo. Sou Alfred. Kardec observa. As palavras, aspas, estou salvo, admiraram a maioria dos assistentes da reunião. Em seguida, solicitamos a explicação. Eis que inicia o diálogo. Soubemos pelos jornais do ato de desespero pelo qual sucumbistes, e embora não vos conheçamos, vos lamentamos. Por quê? A religião manda apiedar-nos da sorte de todos os nossos irmãos infelizes. E é para vos testemunhar simpatia que vos chamamos. Alfred então diz: devo calar os motivos que me impeliram a esse ato de desespero. Agradeço o que fazeis por mim. É uma felicidade, uma esperança a mais. Obrigado. Podeis dizer, primeiro, se tendes consciência de vossa situação atual? Resposta: perfeita consciência. Sou relativamente feliz. Não me suicidei por causas puramente materiais. Crede que havia mais. E minhas últimas palavras o demonstraram. Foi um pulso de ferro que me pegou. Quando encarnei na Terra, vi o suicídio no meu futuro. Era a prova contra a qual tinha que lutar. Quis ser mais forte que a fatalidade, mas sucumbi. Observem, amigos do Gênese, a observação colocada por Kardec. Vamos lá. Ver-se-á logo que esse espírito não foge à sorte dos suicidas, a despeito do que acaba de dizer. Quanto à palavra fatalidade, é evidente que nele é uma lembrança das ideias terrenas.
levam-se à conta da fatalidade todas as desgraças que não se pode evitar. Para ele, o suicídio era a prova contra a qual tinha que lutar. Cedeu ao arrastamento ao invés de resistir, em vista do seu livre-arbítrio, e julgou que estivesse em seu destino. Os membros da Sociedade de Paris continuam indagando. Quisestes escapar a uma situação desagradável pelo suicídio. Ganhastes alguma coisa com isso? Resposta: aí está o meu castigo, a confissão do meu orgulho e a consciência da minha fraqueza. Segundo a carta encontrada convosco, parece que a dureza dos homens e uma falta de palavra vos conduziram à própria destruição. Que sentimento experimentastes agora pelos que foram a causa dessa resolução funesta? Resposta: oh, não me tenteis, não me tenteis, eu vos peço. Comentário de Kardec. Esta resposta é admirável. Pinta a situação do espírito lutando contra o desejo de odiar aos que lhe fizeram mal e o sentimento do bem que o impele a perdoar. Ele teme que esta pergunta provoque uma resposta que a sua consciência reprova. Lembrando que a consciência é o medidor da justiça, o bem e a ausência do bem. Volta os indagadores. Lamentais o que fizestes? Alfred responde: eu vos disse, meu orgulho e minha fraqueza são a sua causa. Nova pergunta: em vida, crieis em Deus e na vida futura? Resposta: minhas últimas palavras o provam. Marcho para o suplício. Tomando esta resolução, que pensáveis que vos aconteceria? Resposta: eu tinha bastante consciência da justiça para compreender o que agora me faz sofrer. Por um momento, tive a ideia do nada, mas logo a repeli. Se tivesse tal ideia, não me teria matado. Antes me haveria vingado. Mais um toque do educador Kardec. Esta resposta é, ao mesmo tempo, muito lógica e muito profunda. Se ele acreditasse no nada após a morte, ao invés de se matar, ter-se-ia vingado, ou, pelo menos, teria começado a se vingar. A ideia do futuro o impediu de cometer um duplo crime. Com a do nada, o que teria a temer se quisesse tirar a própria vida? Não mais temia a justiça dos homens e teria prazer na vingança. Tal a consequência das doutrinas materialistas que certos sábios se esforçam em propagar. O detalhe, vamos parar um pouco. Então Kardec está dizendo para a gente
que aqui é uma contradição do espírito. Por quê? Se ele realmente acreditasse no nada, ele teria se vingado. Por que não se vingou? Porque a consciência, no instante da decisão, foi acionada. É uma exposição natural da lei divina que está dentro de nós, do senso ético, do contexto que o indivíduo se encontra e, naturalmente, dos conflitos entre o que é o ideal e o que é prático. Ou seja, o conflito entre o existir e o agir. O existir é eterno. A ação tem a ver com a circunstância, com as necessidades daquele momento. Então, quando o espírito está a caminho da exacerbação da paixão, a consciência se manifesta dizendo: cuidado, porque é a balança, como nós dissemos no início. Continuando agora na 9ª pergunta. Se estivesseis bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em presença da eternidade, teríeis sucumbido? Muito curtas, eu sabia, mas o desespero não pôde raciocinar. É um impulso. Obliterou a análise criteriosa, a verificação do sentido do existir, portanto da vida. Surge então uma nova questão, levantada pelos membros da Sociedade Espírita de Paris. Suplicamos a Deus que vos perdoe, e em vosso favor lhe dirigimos essa prece, a qual todos nós associamos. Deus Todo-Poderoso, sabemos a sorte reservada aos que abreviam seus dias, e não podemos entravar a vossa justiça, mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Possa ela estender-se sobre a alma de Alfred Leroy. Possam também nossas preces, mostrando-lhe que há na terra seres que se interessam por sua sorte, aliviar os sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de suportar as vicissitudes da vida. Bons espíritos, cuja missão é aliviar os infelizes, tomai-o sobre vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar pelo que fez e o desejo de progredir por novas provas que saberá suportar melhor. Diante da oração feita, Alfred se pronuncia: esta prece me faz chorar, e desde que choro, estou mais feliz. Então, Kardec e equipe voltam a ele e diz: dissestes no começo, agora estou salvo. Como conciliar estas palavras com o que dissestes depois? Marcho para o suplício? Alfred, todo sensibilizado, responde: e como considerais
a bondade divina. Eu não podia viver, era impossível. Credes que Deus não veja o impossível nesse caso? Allan Kardec traz uma reflexão para você, para todos nós do canal Gênese. Em meio a algumas respostas notavelmente sensatas, entre elas a esta, que denota neste espírito uma ideia imperfeita de sua situação. Isto nada tem de admirável, se pensar que está morto há poucos dias. O que aconteceu naquela sessão? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Se comunica o Espírito São Luís, ou Luís IX, antigo rei de França. E ele foi indagado por Kardec. Podeis, alma bendita, espírito benfeitor, dizer qual a sorte do infeliz que acabamos de evocar? Resposta: a expiação e o sofrimento. Não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e as suas dores. Ele se diz feliz. Feliz pela cessação da vida. E como ainda está preso nos laços terrenos, ainda não sente senão a ausência do mal terreno. Mas quando seu espírito elevar-se, os horizontes da dor, da expiação lenta e terrível, desenrolar-se-ão à sua frente. E o conhecimento do infinito, ainda velado aos seus olhos, ser-lhe-á o suplício entrevisto. Eles não poderiam perder o ensejo, aproveitando a presença dessa alma tão valorosa, tão constante nas elucidações, quando autorizados pelo alto a se fazer presente junto àqueles trabalhadores do Espiritismo, a filosofia moral dos novos tempos, eles fizeram mais uma pergunta. Que diferença estabeleceis entre este suicida e o da samaritana? Resposta: ambos se mataram de desespero. E, contudo, sua situação é bem diversa. Este se reconhece perfeitamente, fala com lucidez e ainda não sofre, ao passo que o outro não se julgava morto e, desde os primeiros instantes, sofria um suplício cruel, o de sentir a impressão de seu corpo em decomposição. É uma imensa diferença. O suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio do seu progresso moral. O último, alma fraca e quebrada, suportou tanto quanto creu. Duvidou de sua força, da bondade de Deus, mas nem blasfemou, nem maldisse. Seu suplício interior, lento e profundo,
terá a mesma intensidade de dor que a do primeiro suicida. Apenas não é uniforme a lei da expiação. Kardec vem esclarecer a sua dúvida. A história deste suicida da Samaritana está na Revista Espírita de junho de 1858. Pesquise e conjugue as duas situações. Então eles ainda fazem uma nova pergunta. Aos olhos de Deus, qual o mais culpado? E qual o que sofrerá o grande castigo? Este que sucumbiu à sua fraqueza? Ou aquele que por sua dureza foi levado ao desespero? Resposta de São Luís. Seguramente o que sucumbiu pela tentação. E por fim, eles fazem então a indagação derradeira. A prece que por ele dirigimos a Deus será útil? Resposta: sim. A prece é um orvalho benéfico. Meus queridos amigos, é uma história que mexe com todos nós. E Allan Kardec utiliza desta evocação, desse diálogo, em que, por certo, comoveu a todos os presentes, os encarnados, quanto Alfred e outros espíritos que assistiram a este conclave, é aproveitado por Kardec para trazer reflexões sobre a teoria moral espírita, que é pautada na igualdade, na liberdade e objetiva a fraternidade. Igualdade, concessão da misericórdia para todos, indistintamente, de acordo com as possibilidades, entendimento, experiência e um grau, portanto, de compreensão. Quando o espírito é simples, nos seus primeiros movimentos na fase hominal, o seu grau de responsabilidade é nula, porque ele ainda não tem vivência. O que, na verdade, proporcionalmente caracteriza o grau de responsabilidade. Você não pode cobrar da criança o comportamento de um adulto. Da mesma forma, é reprovável o adulto que se comporta como uma criança. Fica fácil para entendermos. Na liberdade, há a possibilidade da escolha. A liberdade, ela é plena ou ela é relativa? A reflexão é importante. A liberdade é plena, sim, de acordo com os horizontes da mente e com o nível de interação com o semelhante. Uma definição do espírito Sânzio, constante no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, corrobora com o nosso entendimento sobre os ensinamentos de Kardec. Eis o porquê dessas obras subsidiárias, que nos ajudam a entender a base e não substituem e nem se compara. A lei divina se resume no bem para todos, o bem pessoal, mas que tem a ver com o bem coletivo. Portanto, quando agimos contra estas leis ou esta lei, na verdade, nós vamos descobrir ao longo da nossa caminhada que houve o desvio. Se antes não sabia, não há responsabilização. Mas a partir do momento em que a consciência se amplia, naturalmente há um desejo de reparação. A expiação é um mecanismo que auxilia
que estabelece os conflitos entre o que fez e o que há de fazer. É básico. Então, quando nós encontramos a palavra castigo, suplício, não existe no mundo espiritual um cárcere que o indivíduo é levado para expurgar, ou uma região infernal que assim funciona por determinação do alto. Não. O que vem de Deus, conforme aprendemos em Espiritismo no livro A Gênese, é o bem, é a justiça, é a misericórdia. O mal é a opção que os homens definem no transcurso de suas jornadas. O mal é a ausência do bem. Ou seja, quando relutamos, quando agimos contra o mecanismo da harmonia da vida, nós trazemos para nós mesmos as dificuldades. O suicídio representa, sim, um desvio drástico do bem. Muitas causas podem sugerir ou explicar o suicídio. Sob o ponto de vista da imortalidade, devemos tratar o assunto com bondade no coração, mas com justiça que caminha para e passo com a verdade. O Espiritismo veio esclarecer que não vale a pena, que na verdade não só o ato adia o problema, como ele agrava as suas consequências. Temos farto material em Espiritismo de depoimento de suicidas. O assunto que tem ganhado tanto espaço nos dias atuais, aonde a sociedade adquire o conhecimento em função da informação, e conhecimento, na verdade, é conexão das informações. Nós temos muitas que nos falam de tecnologia, de progresso, de bem-estar, em muitos setores. Mas qual que é o grande desafio? É agora pensarmos os conhecimentos, as revelações que vêm do alto, sob um novo ponto de vista, a proporcionar um entendimento quanto ao valor, aos princípios do espírito imortal, para que com estes possamos lidar com mais clareza com relação aos nossos deveres, que não são impostos de fora para dentro. Na teoria moral espírita, nós vamos descobrindo que é pelo trabalho, pelo esforço, pelo planejamento, em que nós vamos galgando, nós vamos crescendo, nós vamos ascendendo numa esfera que possa trazer o sentimento de completude, de realização. Então não pense que a felicidade está lá no futuro. Procure no seu existir, em cada momento, vasculhar o que tem a vida revelado no sentido de um convite para superar a dor, para sobrepor com galhardia, com nobreza, com ética, esses limites impostos por uma sociedade materialista, que se pauta na ambição, na ganância, na teoria da separatividade, que é fomentada pelo egoísmo e pelo orgulho, para que a gente possa, na verdade, aumentar o número de momentos felizes que tem a ver com o agora, com o seu existir. Então as circunstâncias e as necessidades batem na nossa porta para valorizar realmente o sentido da vida. Então, que a gente possa aprender e valorizar cada momento, cada pessoa, cada lugar. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu
fui inspirado a fazer mais esse vídeo dos imortais, Cartas do Invisível, tocado por um WhatsApp que eu recebi, que eu me dou o direito e peço a vocês compreensão de não trazer detalhes. Mas um WhatsApp que registrava a despedida de um jovem que cometera suicídio. E termina o WhatsApp cheio de kkk, de RS, de like, justificando numa linguagem extremamente brincalhona a sua fuga espetaculosa. Despede dos amigos, avisa a mamãe, diz para que ela não sinta culpa e aponta inclusive aonde o seu corpo seria encontrado. Quando você lê o texto, parece que é uma brincadeira de jovem, regada a muito estímulo para que as pessoas continuem fazendo aquele barato todo que foi a vida dele, mas que caracteriza uma profunda dose de dificuldades psicológicas. Eu li aquele compartilhamento e fiquei consternado, pensando nos pais, nos amigos que receberam e, lógico, procurei envolver este companheiro com as minhas preces, para que ele no mundo espiritual receba as melhores vibrações de respeito, de fraternidade, de espiritualidade, para que ele siga adiante nas descobertas que advirão em função do que ele escolheu. Meus amigos, na época em que Allan Kardec codificou, organizou a doutrina espírita, ele se deparou com um mundo muito difícil. França em crise, muitas dificuldades econômicas, conflitos ideológicos, o que caracterizava aquele tempo em toda a Europa e no mundo. E um dos assuntos que mais comovia Allan Kardec era o suicídio. Tem uma expressão no Evangelho que diz que de todas as escolhas, a que é caracterizada como imperdoável é pecar num texto literal contra o Espírito Santo. Hoje, fazendo uma análise sob o ponto de vista da teoria moral espírita, a filosofia do grande futuro, nós podemos tirar algumas interpretações, dentre elas, que errar conscientemente contra si mesmo, não há perdão, não no sentido de Deus para conosco, mas o espírito, quando ele se descobre, quando ele compreende que está agindo para impedir o progresso de si mesmo, isso naturalmente traz um desconforto, traz um amargor, uma dor muito profunda, o que naturalmente será no tempo oportuno, com as terapêuticas devidas, sejam na Terra ou no espaço, um mecanismo que vai impulsioná-lo a endireitar as veredas, porque é chegado o reino de Deus. Um dos episódios mais marcantes da história humana de um suicídio fora de Judas, aquele que amava Jesus, mas não se adequou à proposta da libertação com ele, a liberdade com responsabilidade. A sua visão era no mundo. Ele esperava Jesus aplicando todo o potencial magnético, toda a sua sabedoria para auxiliar o povo judeu a se libertar do jugo que passavam na época do Império Romano. E Jesus quantas vezes dizia para ele:
Dá a César o que é de César, dê a outra face. A revolução espiritual é a revolução moral. Ela não é um debate sangrento, intolerante, violento, não. Revolução é reposicionar um astro na órbita, trazer o espírito para si mesmo, para que ele possa seguir no caminho que a consciência indica que é o bem, mesmo que a gente tenha que receber lambadas, ataques. A proposta do cristianismo não é ser conivente com o materialismo, mas é compreender que a cada um é dado segundo as suas obras e que o grande lance da evolução é o espírito se despertar, naturalmente, mesmo que impactado pela dor. Porque quando a inteligência é utilizada na conexão dos dados, das informações, das experiências, o conhecimento ganha corpo. Conhecimento que passa a ter uma junção perfeita, repito, com o bem, o belo e o justo. Eis o segredo que Jesus veio transcender a todas as filosofias que o precederam. A proposta da caridade, fazer o bem a todos e a si mesmo. Não adianta amar a Deus sem amar a si mesmo, sem amar o próximo, sem amar a vida. Se você, amigo que está assistindo esse vídeo, teve ou venha a ter uma ideia de autoextermínio, pense 2 vezes, pense 1000 vezes e não cometa, não entre nesse portal, porque ele vai precipitar sim a muitas dores. Devemos ter a honra, a dignidade e a força para superar os problemas. E o maior deles está dentro de nós, não está lá fora. Então, se o mundo não te compreende, se o mundo fecha a porta, se o mundo ainda é preconceituoso e não pródigo de oportunidades, saiba que o mundo passa. Você é um viajor da eternidade. Você, como eu, somos filhos de Deus. Você acreditando ou não. Mas escute a voz da sua consciência. E saiba que no universo existem seres que te amam. Se eles não estão próximos, é porque você não os vê. Mas eles estão te envolvendo. Eles estão te inspirando. E não há nada melhor do que um dia após o outro. Confie. Dias melhores estão a caminho, meu querido amigo. E se você se sentir com um desejo de dividir, de procurar recurso, aposte, invista e procure pessoas que possam te ajudar. Temos que ter a humildade de dividir não só o pão, o sorriso, a alegria, mas dividir também as nossas dores. Procure uma porta, um coração que possa te ajudar. Para tudo existe solução. Lembremos disso. E que a Casa de Kardec, a FEAC Minas, nesse espaço Gênesis, possa também significar para você uma mão que se estende, um abraço que se amplia e que parte das montanhas das Minas Gerais. Eis o brado dos inconfidentes. Liberdade, igualdade e fraternidade cristã. Com muita alegria no coração e com esperança de que esse material venha ajudar de alguma sorte, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, meus queridos amigos. Ave Cristo, Ave Cristo,
a ver Cristo sempre. Muita paz, e que as vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da líria, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus que está dentro de você. Não se esqueça disso. Busque a luz, dialogue com você mesmo, acesse essa terra encantada, esse mundo maravilhoso que é o seu coração. Valeu, até a próxima, que Deus nos abençoe.